Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui porque eu tava preparando uma aula para facilitadores do jogo Miracle Choice. Para quem não conhece, o jogo Miracle Choice é um jogo de autoconhecimento que foi inspirado no livro Um Curso em Milagres. Dentre as muitas coisas que eu faço, eu sou facilitadora do jogo Miracle Choice e eu ajudo nos treinamentos para facilitadores. Então eu estava preparando uma aula, que nós temos uma aula mensal para facilitadores certificados, e o tema da aula que eu escolhi era conexão com o guia interior. Então, como o jogo funciona? Antes da gente começar uma partida, existe uma meditação que sugere que se conecte, que cada um se conecte com o seu guia interior para acessar as próprias respostas, ou seja, a função do facilitador não é dar a resposta, né, para o jogador, mas sim ser, né, como a própria palavra diz, um facilitador de processo, ou seja, uma pessoa que guia, né, o jogador nesse processo. E aí, assim, então preparando essa aula, de repente eu me dei conta que no fundo, como o Curso Milagres diz, que a nossa função não é, né, reinventar o amor, ou como diz o povo, reinventar a roda. Na verdade, a nossa função é identificar os bloqueios que nós temos contra a percepção, a identificação de que esse amor está ali, de que o amor é tudo que existe, né? Então nós criamos tantos bloqueios ao redor desse amor que nós não o reconhecemos mais. E aí também nesse sentido, eu estava aqui preparando a aula e de repente me veio o entendimento assim de que e até por isso eu quis fazer esse vídeo para vocês, me veio esse insight, queria compartilhar um pouquinho do que vai ser dito amanhã na aula, mas esse entendimento de que essa comunicação com o nosso guia interior deveria ser algo natural, mas que de alguma maneira nós bloqueamos essa comunicação. Então eu estava, na verdade, depois, né, no meio assim da aula, enquanto eu estava preparando, eu me dei conta de que eu estava falando no fundo, dos bloqueios contra essa conexão com o nosso guia interior, né? Então, em primeiro lugar, é legal a gente entender que qualquer pessoa tem acesso ao seu próprio guia interior, que isso não é um privilégio das pessoas mais iluminadas, ou das pessoas que estudam mais, ou das predispostas, ou daquelas que têm um dom, ou seja, todo mundo tem a capacidade de se conectar com o guia interior. Acontece que, como eu disse antes, nós colocamos alguns bloqueios contra isso. E o primeiro, né, o nosso bloqueio, entre aspas, histórico e até talvez biológico, eu estava pensando aqui, que é essa questão assim de que nós fomos ensinados que todo o conhecimento, né, tudo que nos vai ser necessário na vida, vem através da nossa mente, ou seja, da nossa capacidade de aprendizado, de memorização. Eu falei no vídeo anterior a respeito de memória, né, daquilo que a gente tem medo de esquecer, mas acontece que nós fomos treinados para aprender o mundo usando o nosso mental, o nosso racional. Então, passar dessa base mental para uma base sensitiva, para uma base daquilo que se sente, daquilo que de repente se intui, é como se nós contássemos para o nosso ego que ele precisa agora mudar de identidade, que de repente ele não vai ser mais aquilo que ele acredita ser, que é aquele ser intelectual, racional, que precisa de provas estatísticas, comprovações de que aquilo que ele vai fazer vai dar certo. E aí, de repente, viajar para esse desconhecido, para um lugar onde eu não conheço, onde eu preciso, onde eu poderia acessar a minha sensibilidade, o meu guia interior, o meu eu superior, parece algo irracional, parece algo que não tem como acontecer. Então esse é o primeiro bloqueio, né? E o segundo é que já que toda a nossa busca está concentrada na mente, então até nós, né, que nos dizemos assim, estudantes espirituais, que estamos buscando essa guiança espiritual, temos esse impulso de buscar do lado de fora. Então a gente vai atrás dos gurus, vai atrás dos livros, das pessoas mais experientes. Fulano de tal é iluminado, faz 1000 cursos, eu também sou dessas, né, entre aspas. Mas é claro que eu não estou querendo dizer que isso é inútil e que é muito útil, na verdade, a função desse guia, desse guru ou dessa pessoa que já trilhou esse caminho do autoconhecimento, e até por isso eu digo para vocês aqui que eu gravo esses vídeos, que é para compartilhar a minha experiência com vocês,
e tudo isso é válido, mas para que essa pessoa sirva como um exemplo, como uma plataforma onde eu consiga entender que a única diferença entre ela e eu é que de repente ela tem explorado o desconhecido além daquele passo que eu neste momento consigo dar, mas que essa capacidade de contato com o meu guia interior é inerente tanto a ela quanto a mim. Então que essa pessoa sirva como um exemplo, como se fosse uma lanterna mesmo que vai à frente, iluminando o caminho que de repente eu tenho medo de trilhar, e essa pessoa simplesmente, né, me mostrou que esse caminho do autoconhecimento é seguro. Então, para a gente entender que qualquer pessoa tem essa mesma capacidade de entrar em contato com o guia interior, né? E aí, né, essa questão também eu fico pensando na questão do corpo. E no corpo eu vou falar até num contexto com uma outra coisa, que é que a gente tem esse costume, né, de a gente falar, na hora que tá quase morrendo ali, é a hora que a gente se lembra de rezar, é a hora que a gente se lembra de Deus, é a hora que a gente se lembra de alguma outra força. Mas então, para que a gente tomasse esse cuidado de não tentar esse contato com o guia interior simplesmente nos momentos de desespero, porque a gente só lembra disso na hora do desespero, para que esse contato, para que se crie uma intimidade com a guiança superior no dia a dia, nos aspectos do dia a dia, que se peça orientação, para que se lembre daquilo que eu sou durante o decorrer do dia e não simplesmente nos momentos de aperto, né? E aí, nesse sentido também, com relação ao corpo, tem muito a gente tem muito essa crença de que para ter um contato com, né, com, sei lá, com o céu ou com uma espiritualidade, que é necessário morrer. Então, que é necessário, que a morte do corpo físico é necessária para que nós consigamos qualquer tipo de conexão maior. Então, primeiro, né, é a questão da morte, depois talvez a gente até consiga identificar que não precisa necessariamente morrer para ter esse contato com o eu superior, mas aí essa coisa, né, então quando eu sonho, quando eu durmo, quando o meu corpo desliga é o momento que eu consigo me conectar, ou quando eu tô totalmente parada, inerte, é o único momento em que eu consigo conectar. Aí o que acontece? Aí o corpo acaba sendo um obstáculo a mais que nós criamos para essa conexão. E eu acho que na nossa experiência humana, aqui na situação em que nós nos encontramos, a ideia, né, para mim pelo menos, hoje em dia tem ficado cada vez mais claro que essa integração do corpo e mente e alma, no sentido de que eu não preciso necessariamente estar uma estátua para ter esse contato com o eu maior, de que isso também pode ser feito através até do movimento do meu corpo, né? Existe o yoga aí, existe aquelas meditações em movimento, enfim. Mas a ideia não é nem essa, mas a ideia é de que sim, eu posso estar de corpo presente, ou seja, por exemplo, no meu caso, facilitando uma sessão do jogo, em que eu me abro para essa experiência do guia interior, em que eu consiga ouvir uma outra voz que não seja a minha voz personagem, mesmo o meu corpo, né? Ou seja, eu estando falando e gesticulando e movendo a peça ali e até acessando essas informações que são mentais, por exemplo, as informações que eu recebi durante o treinamento, que não são pura e simplesmente, né, essas informações intuitivas, mas também informações mentais, mas para que eu integre o corpo com a minha experiência de me conectar a algo maior, né? Bom, eu já falei bastante nesse vídeo, ficou até um pouquinho longo, mas eu queria só trazer essa reflexão aí de como a gente faz para entrar em contato com o guia interior. Tem algumas outras coisas que eu queria falar, que eu me preparei para essa aula, né, no caso para os facilitadores, mas eu acho que isso já é uma porta de entrada para que algumas minhoquinhas aqui entrem na cabeça, para que a gente comece, né, a refletir a respeito da nossa postura com relação ao contato com o guia interior. É isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê!